Enquanto isso, em outro lugar, o Duque Atlante passava por momentos difíceis. Foi-lhe relatado que a senhorita Silvia havia desaparecido, assim como seu guarda-costas e o príncipe herdeiro. Imediatamente, o Duque ficou estressado e queria saber o que Joseph estava fazendo que permitiu tudo isso. Pediu ao mordomo que o preparasse imediatamente para partir para o norte. Porém, não era simplesmente aquela a notícia que Vicente precisava entregar ao Duque. Ele estava sem jeito de falar, vendo como a Alteza estava alterada. Mesmo assim, ele disse que precisava relatar algo importante ao mestre. O Duque Atlante avisou ao mordomo que, se não fosse urgente, deixasse para mais tarde. Infelizmente, havia uma notícia muito ruim sobre o que estava acontecendo na casa de verão. Com os olhos marejados de tristeza, Vicente avisou que a duquesa estava muito doente e sua condição estava piorando rapidamente. Contou também sobre a presença do padre, que já estava ali aguardando para dar a ela a extrema unção a qualquer momento. O duque ficou apavorado ao receber aquela notícia de seu mordomo. Naquele momento, pensou que eles, sem dúvida, formariam uma equipe de busca para encontrar Silvia no norte, e com o príncipe desaparecido, a família imperial também enviaria suas tropas. Mas mesmo se ele fosse para o norte, provavelmente não seria de grande ajuda para encontrar Silvia. No entanto, ele se lembrava dos olhos da filha quando chorava, perguntando ao pai se ele tinha vergonha dela ser sua filha. Se lembrava da condição em que se viu quando precisou enviar a filha para o norte. E agora vinham à sua cabeça lembranças de sua esposa, a bela e frágil duquesa, que colocava acima de tudo, até mesmo do seu bem-estar, a felicidade dos filhos. Essa era a prioridade da duquesa, e também deveria ser a prioridade do Duque Atlante. Ele sabia, mais do que ninguém, que se priorizasse simplesmente a duquesa e deixasse seus filhos para trás, mesmo que conseguisse salvá-la, ela jamais o perdoaria. Por isso, ordenou que Vicente arranjasse tudo para que ele saísse imediatamente. Iria para o norte o mais rápido possível. Pediu que deixasse um guarda de prontidão na casa de verão como um ponto de contato e enviasse o restante para procurar por Silvia. Mesmo com o seu coração despedaçado, ele pedia à Asha que o desculpasse, mas agora deveria colocar em prioridade a proteção das crianças deles. Por isso, partiu disparado em cima do cavalo. Tudo o que ele pedia era que ela resistisse um pouco mais. Enquanto isso, Silvia estava em outro local, nas ruínas, observando as descrições das paredes junto com o príncipe herdeiro e seu fiel guarda-costas. Agora, tudo fazia sentido. Parecia que as peças do quebra-cabeça, enfim, começavam a se encaixar. Alguém chamava por Silvia como se fosse uma voz íntima, pedindo a ela que se apressasse e fosse até a voz que a chamava. Era uma voz calma, parecia conhecida, mas somente Silvia a ouvia. Era como se alguém a chamasse, uma suave e doce armadilha. Ela sabia que aquilo deveria significar que a mensagem era apenas para ela, já que era a única que podia ouvir. O príncipe herdeiro notou a movimentação estranha de Silvia. Observou-a um pouco mais e perguntou: Lady Silvia, o que está acontecendo? Ela não sabia quem a estava chamando, mas fosse quem fosse, não ia compartilhar a informação. Quem sabe isso poderia até levá-la a encontrar a saída dali. Quando tentou se aproximar da voz que a chamava, foi pega em uma armadilha cruel por um dos satanistas. De imediato, Trevor viu o que estava acontecendo e chamou por sua senhorita. No entanto, aquele detentor das artes das trevas avisou que era tarde demais. Falava para Silvia que aquela pessoa parecia nunca estar errada afinal, já que deu os movimentos e a coordenada certinha de onde poderia encontrar aquela cadela. Era certo que nenhum dos usuários de magia negra estava contente com Silvia, já que ela tinha desmantelado várias de suas organizações secretas. Assim que o príncipe herdeiro colocou os olhos naquele malfeitor, notou que ele estava usando o uniforme dos cavaleiros imperiais. Achou que tinha eliminado todos os ratos escondidos dentro de sua própria expedição. No entanto, parecia que eles estavam se multiplicando cada vez mais. Mas, de certa forma, ele estava enganado. Aquele era um rato bem provido de vários poderes, que não gastou muito para imobilizar Trevor e o príncipe herdeiro.
Depois de manifestar toda aquela magia e pedir para que os dois cuidassem da própria vida, ele tinha todo o tempo para continuar a segurar a cintura de Sylvia fortemente e cuidar dos próprios negócios com ela. Continuou arrastando Sylvia e parecia que queria levá-la para algum lugar. O homem, além de magia negra, também tinha um forte físico e conseguia carregar a garota sem nenhum esforço. Andaram por um tempo até chegarem a um lugar que parecia ter um altar próprio para alguns rituais. Assim que viu diante dos seus olhos aquele altar sagrado, achou estranho. Parecia que já tinha ido àquele lugar em algum momento de sua vida. Mas não teve tempo para pensar muito nessas coisas. Foi arremessada para o chão, com um homem dizendo que ela faria muito bem em deixar aquele lugar miserável. Parecia que a missão dele estava concluída. Ele apenas precisava jogar aquela pessoa ali e pegar o que havia ido buscar. No entanto, ele mesmo não poderia tocar no que queria. Por isso, ordenou que Sylvia pegasse para ele. Ela não entendia por que ele mesmo não pegava. Estava vulnerável, não poderia invocar o espírito do vento por causa da constante magia demoníaca. Pensava que ia apenas ouvir o que o homem queria e fingir que ia pegar o que ele queria e depois daria um jeito de fugir. Ela devagar foi adentrando a área restrita dos rituais, e já estava diante daquilo que o homem queria que ela pegasse. O estranho é que parecia que aquela voz que falava com ela antes agora se intensificava e pedia para que ela se apressasse e pegasse rápido. Notou que era a mesma voz que a chamava. Aquele cavaleiro a raptara porque ela era a única que poderia tirar aquele objeto. Imaginava consigo o que poderia ser aquilo que irradiava uma luz vermelha e parecia uma semente dentro de alguma coisa. Quando tocou, uma luz brilhou. Assim que tirou aquela coisa de dentro da gosma vermelha, notou que era uma grande semente. O pior é que aquilo parecia estar se movendo. Depois, o homem pegou na palma da sua mão aquela semente. Com falta de educação, ordenou que ela entregasse. Falava que aquilo era um dispositivo de proteção e que ele poderia trocar e ganhar muito dinheiro com isso. Segurava aquela semente na mão como se tivesse feito tudo certo. No entanto, rapidamente as chamas começaram a cobrir o corpo dele. Era fato que apenas a pessoa escolhida poderia segurar. Sylvia ficou horrorizada ao ver que o homem estava entrando em combustão diante dos seus olhos. A voz novamente falava com ela que só os que eram dignos poderiam tocar naquela semente sagrada. Falava para Sylvia que certamente fazia tempo. Depois de todos aqueles anos, via que ela finalmente havia voltado para o local inicial. A semente insistia em chamar Sylvia de sua mestra. Quando Sylvia notou que estava conversando com uma semente, achou estranho. Apesar de esquisita, aquela coisa era muito fofinha. Mas achou mais esquisito ainda ela a chamar de mestra. E tudo foi só piorando enquanto aquela pequena gosma rosa ficava chamando Sylvia de mestra. Dizia que passaram 400 anos desde a última vez que havia visto Sylvia. Pedia para que Sylvia não fugisse e não a deixasse completamente sozinha novamente. Sylvia perguntava se realmente estava falando com a pessoa certa ou se talvez tivesse se equivocado. A semente, no entanto, não entendia por que Sylvia estava agindo daquela maneira. Mas, de todo caso, ia atualizar a memória de Sylvia. Bastava que ela tocasse na luz irradiada pelas sementes. Dessa forma, o bem e o mal foi mostrado para Sylvia, assim como os 400 anos que passaram. Aquela pequena semente se revelou ser a semente da árvore do mundo. Durante todo aquele tempo, sofreu uma vida naquela terra árida enquanto esperava a chegada da sua mestra. Falava que Sylvia deveria levá-la e plantar em um lugar fértil onde ela cresceria novamente em pouco tempo e seria maior e mais alta do que nunca. Depois que tudo foi explicado, Sylvia conseguia rir e conversar, mostrando uma certa calma, apesar de tudo. Sylvia estava tremida por dentro. Mesmo assim, tentava demonstrar para aquela pequena semente que tudo estava bem. Mas a semente não era boba. Estava ali há milhares de anos. Por isso, perguntava a Sylvia se ela tinha esquecido que foi sua mestra. Falava que muitas coisas haviam acontecido e que Sylvia não poderia simplesmente ter esquecido. Ela retinha o poder da vida e da morte em suas mãos. Falava para Sylvia que bastava um toque dela,
e a irradiação da luz poderia trazer alguém que estivesse preso nas trevas ou perdido diante da morte para os corredores da luz e de volta à vida. Silvia ficou de certa forma assustada e surpreendida, ainda mais com o Natal da luz, que reverberava a vida e começou a irradiar constantemente. Enquanto isso, nas áreas áridas e congeladas do norte, os guardiões procuravam incessantemente por Silvia. Assim que conseguiram vê-la, ficaram apavorados. O pai de Silvia ficou boquiaberto, parecia uma visão de um anjo. Silvia parecia ter inúmeros pares de asas. Talvez fosse apenas pela felicidade de ver a filha novamente, já que pensou que tinha perdido ela para sempre. E dessa vez, a culpa era dele por ter enviado contra a vontade para o norte. Como um pai normal faria, o Duque Atlante abraçou a filha fortemente, perguntando se ela estava ferida, pediu perdão por ter enviado para o norte, dizendo que estava ali para ouvi-la, e se quisesse dizer algo, ele simplesmente ficaria calado. Assim que ouviu aquela notícia, o coração do Duque disparou. Ele foi levado a dias antigos, quando ele e sua amada duquesa ainda eram crianças inocentes. Se lembrava de como os cabelos dourados de Asha encantavam seus olhos. Se lembrava de ficar avermelhado quando um dia resolveu dar a ela um buquê de flores. As flores eram simples, mas ele colocou toda a sua alma e seu coração naquele arranjo. Contava, meio avermelhado, que havia colhido as mais belas flores e apenas as que se assemelhassem à beleza dela eram merecedoras de estar no arranjo. Se lembrava de dizer que nenhuma das flores, por mais encantadoras que fossem, chegava perto da beleza daquela jovem. Era bom se lembrar que, mesmo ainda muito jovens, os dois se gostavam e ele admirou sempre a beleza daqueles grandes olhos dourados. A lembrança de correr pelos campos de mãos dadas com o seu primeiro amor verdadeiro acalentava seu coração. Naquela época, ver como a brisa envolvia seus cabelos e como o rosto dela parecia leve, deixava o coração dele completamente feliz. Mesmo sua vida sendo uma luta dolorosa, tudo o que ele queria era fugir. Era severamente castigado pelo seu pai sempre que fugia dos afazeres para ver seu amor verdadeiro. Ele era filho do duque e o próximo duque da família, por isso tinha deveres que apenas ele poderia realizar. Mesmo assim, com o decorrer do tempo, os dois foram crescendo juntos, e o amor dele por ela crescia a cada dia mais. Por isso, sempre que podia, fugia para visitá-la ou fazer um piquenique romântico. Sempre surpreendia sua amada com algum presente inusitado. Eram coisas simples, mas que a deixavam profundamente feliz. Se lembrava de quando garantiu a ela que queria ficar com ela para sempre. Queria que o sorriso dela irradiasse a vida dele até o último dia de sua existência. E agora, tudo parecia acabado. Ele estava debruçado sobre o caixão dela e tudo o que vinha na mente dele era a escuridão e um vazio constante. A protagonista, ao ver o pai em gritos e lágrimas por sua amada duquesa, pode presenciar um lado do duque que ela jamais achou que existisse. Tudo o que ele fazia era gritar. Queria que a morte se afastasse dela e a vida voltasse a fluir em seus pulmões. Por um certo momento, a protagonista sentiu uma emoção que nunca tinha sentido, algo que nem mesmo a Silvia original tinha visto. Aquele homem ríspido e implacável agora parecia uma criança chorona. Era como se uma grande rocha tivesse, aos poucos, se desmoronado. Agora o duque se mostrava com uma fragilidade parecida com a de um castelo de areia. Foi naquele momento que ela notou que a vida toda aquele homem se segurou, reprimindo seus sentimentos para não desmoronar. Achava que, durante toda a sua vida, ele deveria ter ficado estoico e frio, suprimindo cada grão de sentimento para conseguir proteger a família e a mulher amada. Vendo aquela cena, ela chegava a sentir uma agonia que apertava seu peito. Mesmo assim, ela sabia que tinha uma chance. Ela poderia fazer algo. Por isso, chamou a atenção dele e falou que poderia trazer a duquesa de volta à vida. Falou que era a única que poderia trazer a mãe de volta. O duque parecia achar que a filha estava, de certa forma, brincando com o sentimento dele. Mesmo assim,
Se houvesse um pingo de chance disso acontecer, ele queria acreditar. Pediu que explicasse sobre o que estava falando. Foi nesse momento que Silvia abriu a mão e mostrou a semente da árvore da vida. Contou que aquela semente era a árvore que cobria o mundo e poderia devolver a vida a alguém que a havia perdido. Pediu apenas que o pai confiasse nela e demonstrasse um pouco de esperança. Queria que ele não ficasse apenas pensando que o que ela estava dizendo eram bobagens. Precisava da total confiança dele naquele momento. Apesar de saber que poderia dar certo, dentro dela ainda havia certas incertezas, mas quando viu o rosto do pai em lágrimas, soube que deveria fazer algo. E ele, em prantos, dizia a Silvia que confiava nela, que fizesse o que precisasse para trazer a duquesa de volta à vida. Naquele momento, ele chegou a implorar que ela salvasse sua mãe e não deixasse Asha partir de vez. Por isso, ela colocou a semente entre as mãos e pediu que a luz da vida tocasse novamente os pulmões de sua mãe. Pediu que, por favor, a luz se mostrasse novamente. Dessa forma, a pequena semente foi plantada no coração de Asha. No entanto, assim que a pequena semente rosa estava sobre o peito de Asha, quis ter certeza com Silvia se era aquela senhora que ela queria que voltasse à vida. Contou à mestra que não seria possível reviver aquela senhora. Silvia não entendia. Se ela era a árvore que cobria o mundo todo, por que não poderia cobrir de vida aquela pessoa? Então, a pequena semente se revelou. Ela avisou que aquela senhora não estava morta, estava apenas passando pelo abismo da agonia. No entanto, a morte estava próxima, mas ainda não havia coberto totalmente o coração da senhora. Se chamassem um médico rápido, ainda poderiam salvá-la. No entanto, a semente disse que poderia extrair um pouco da energia demoníaca que estava em volta dela. Era como se ela estivesse sendo consumida por aquele excesso de magia negra. Contava que a mãe estava em uma espécie de tempo ilusório, onde era ordenada por entidades malignas a ficar daquela forma. Ela não tinha o direito de se revelar ou voltar totalmente à vida. Contou que assim que retirasse a maioria da condensação mágica que rodeava o coração da duquesa, ela poderia reagir de forma violenta. E não demorou muito para a duquesa abrir seus grandes olhos. Assim que o fez, Silvia e o duque Atlante ficaram boquiabertos. Para o duque, parecia um sonho. Era a duquesa novamente desperta. No entanto, Silvia notou que aquela mulher estava com um olhar frio. Não tinha certeza de como era a mãe da Silvia original, já que não tinha memória suficiente daquela mulher. Mesmo assim, sabia por experiência que existia alguma coisa estranha no olhar dela. As coisas pioraram quando Silvia chamou aquela mulher de mãe. Ela parecia ter o mesmo olhar perdido que a Irene tinha quando decidiu eliminar a irmã. Não demorou e a duquesa ergueu a mão. Ela queria ser o mais expressiva possível, e naquele momento, o duque arregalou os olhos e gritou para que a sua mulher não fizesse algo terrível. Silvia ficou parada, vendo que em poucos momentos seria golpeada por aquela mulher.